Bom, pessoal, a gente está aqui de novo para gravar esse quarto vídeo, né? E a gente quer tratar o assunto máscaras. Então, dessa vez, convidamos o nosso amigo Beto aqui. Vou fazer uma pequena apresentação aí. O Beto é engenheiro mecânico, né? É Beto Cury. Ele é formado pelo Mackenzie e com gestão estratégica de vendas também pelo Mackenzie. Ele atuou desde 2003 na área de filtração seca e filtração líquida. Então, ele vai trazer um pouquinho aí dessa experiência para a gente, porque desde 2018 ele está na Fabertex, que é uma fabricante de não tecidos. Então, eu queria começar aqui, Beto, fazendo uma pergunta para você sobre entender o que você vai falar aí sobre os tipos de máscara existentes, né? A gente tem ouvido falar de muita coisa no mercado e a gente queria começar, pelo menos, entender quais são os tipos de máscara que a gente tem. Então, em primeiro lugar, agradeço aí o convite e dividir aí um pouco a experiência de todo mundo, né? Todo mundo tem bastante experiência. O objetivo é agregar informação e discutir o que cada um tem de experiência na área de filtração, posso agregar também nesse debate, tá? A partir do momento que teve a questão da Covid, né, a gente se deparou muito principalmente com três mercados, três tipos de máscara, vamos falar assim. As máscaras que a gente chama de respiradores, são os respiradores que eram usados muito em indústrias antigamente, né, e ainda até hoje, que seria PFF1, PFF2, PFF3. Nós chamamos isso de respiradores. Existe os tipos de máscara cirúrgica, que são normatizados pela norma 15052, que é o que a Anvisa pede para uso hospitalar. E tem, devido a toda essa questão da pandemia, hoje em dia tem as máscaras não normatizadas, que acabam tendo o seu papel também no mercado atual. Beto, você tem como compartilhar a sua tela para a gente ver os exemplos? Eu acho que você tem alguma coisa aí, né? Tenho sim. Vamos lá. Para ficar mais fácil a visualização do que é um respirador, tá? E esse tipo aqui é um formato de respirador. É o que se usa muito nas indústrias, principalmente nas indústrias que têm geração de particulado, e se utiliza muito também agora nos hospitais. Eu vou falar mais detalhadamente em quais áreas dos hospitais, que é a recomendação da Anvisa, tá? Tem a máscara cirúrgica, que é essa aqui é muito encontrada em farmácias. Pode falar. Posso te interromper aí e já começar a fazer as perguntas aí? Só porque como a gente está falando aí entre nós aí, para pessoas que pouco entendem, aí não são especialistas, quando eu estou utilizando uma máscara dessa, pelo que eu estou entendendo aí, uma máscara do tipo respirador, é feito o filtro do ar que eu respiro é feito pelo esse tecido e eu expiro por essa válvula que está aparecendo aí no desenho, é isso? Tá, vamos lá. Existe o respirador sem válvula e o respirador com válvula. Na indústria se usa muito o respirador com válvula, porque ele facilita a exalação, tá? Mas hoje nos hospitais e para as pessoas que estão contaminadas com Covid ou com sintoma do Covid, o recomendado é que se utilize máscara sem válvula. Porque se a pessoa está contaminada, ao exalar pela válvula, ela pode contaminar as outras pessoas, tá? Então, aqui é uma foto de tipos de respiradores, mas o respirador usado nos hospitais e o recomendado para as pessoas que estão com Covid ou com sintoma de Covid é que não tem essa válvula de exalação, tá? Obrigado. Desculpa interromper aí. Obrigado, ficou super claro. Então, a gente pode falar um pouquinho, podemos entrar agora no mercado se quiser entrar mais a fundo na área de respiradores, a gente já entra, mas aqui são só algumas fotos ilustrativas, né? Então, quando a gente fala no mercado de máscaras cirúrgicas, são as máscaras que a gente encontra muito em farmácia, né? E se observava muito também em salas de cirurgia,
em clínicas odontológicas, são tipos de respiradores, de máscaras que são encontradas nesses locais. E hoje em dia tem a não normatizada, que é feita através de um não tecido, às vezes através de um tecido. Hoje em dia existem máscaras através de espuma, neoprene, enfim, existem outros tipos de máscaras não normatizados, outros tipos de tecnologia que se utilizam e que podem até ser compatibilizadas e utilizando filtros que se tornem máscaras mais eficientes até, tá? Mas é uma forma de dividir aí os tipos de máscaras que temos hoje no mercado, tá? Pode falar, Marcos. Beto, quando a gente fala das máscaras, então, diferentes eficiências que você comentou, como são testadas essas máscaras, as normas, quais são os critérios para definir a eficiência de uma máscara e classificar se a máscara é F1, F2, F3? Então, vamos lá. O mercado de respiradores no Brasil é um mercado que já vem normatizado há um bom tempo, tá? O Inmetro era o órgão que acompanhava isso, então as empresas fabricantes no Brasil, elas são auditadas pelo Inmetro. E existe uma classificação para isso. A classificação é baseada em termos de eficiência e nível de penetração de particulado. A P2, que é hoje a recomendada para os hospitais, para o pessoal que está na linha de frente, a gente chama de PFF2. É um tipo de máscara que traz uma eficiência mínima de 94% de eficiência e um nível de penetração de particulado de 6%. Tá? Podemos entrar até um pouquinho mais para frente, mas existe uma norma, tá? A norma, a NBR 13698, ela traz a forma de você fazer esses tipos de análise. Eu trouxe alguns pontos, só para deixar claro, a ABNT liberou, tá, o acesso a essas normas nesse momento de pandemia, então as normas que estão voltadas ao mercado de respiradores, as normas que estão voltadas ao mercado de máscaras cirúrgicas, hoje estão liberadas pela ABNT, o acesso dela gratuito, tá? Você faz um cadastro, faz justamente para ajudar as empresas a terem esse acesso e ter um número maior de fabricantes. Eu tenho uma questão, não sei se você vai abordar isso mais para frente, né? O ensaio em si, né? Porque a gente ouve falar principalmente da máscara N95, que é a norma americana, né? Então, assim, eu não sei se você tem alguma coisa a esse respeito, principalmente porque, aí voltando um pouco mais em relação ao que nós vínhamos tratando, né? Em relação ao tamanho da partícula do vírus e coisa e tal. Então, até onde eu sei, no caso da N95, se ensaia ela para DOP, né, que são as partículas de 0,3 micrômetros. Esse critério para a norma brasileira, como é que é esse ensaio? Se existe uma geração de um aerosol, enfim? Existe, tá? A gente tem a penetração, a gente tem a criação desse aerosol, tá? Os tamanhos das partículas vão de 0,3 a 0,6, tá? De NaCl. Tem a questão também do ensaio com a parafina, tá? Mas são partículas de 0,3 a 0,6, onde a gente tem um diâmetro médio por contagem, vai de 0,06 a 0,075. Mas a gente tem essa formação, sim, do aerosol através de NaCl, tá? Eu ensaio através de parafina. Mas, para o final, eu vou trazer depois um comparativo entre a norma americana, a norma europeia. A brasileira foi baseada na norma europeia, tá? Então, vocês vão ver que a nossa classificação é similar à europeia, tá? Beto, o pessoal já entrou num debate um pouco mais técnico. Eu queria puxar um pouco atrás. Quando começou essa pandemia, o Brasil, vamos dizer assim, foi a terceira leva aí que foi infectada, né? Começou na China e na Ásia, depois Europa, em seguida Estados Unidos e Brasil, e começou, o pessoal começou, o início foi usar máscaras
normais aí, máscaras cirúrgicas, né? Até sem muito controle. E aí veio a informação de que seria necessário a N95 e tudo mais, que é a máscara pela norma americana, né? Por que aconteceu essa confusão, na sua opinião? Era falta de informação? Era porque era um negócio novo? O que você acha que aconteceu que gerou essa confusão? Porque agora a gente volta à estaca anterior, ou seja, para o nosso dia a dia a gente usa uma máscara cirúrgica, uma máscara um pouco mais simples do que o que o pessoal de saúde está usando, né? Vamos lá. Eu vou voltar só um pouquinho no contexto, tá? Realmente o Brasil foi a terceira leva, né? Igual você comentou, tá? Mas a partir do momento que já estourou a crise na China, em janeiro, já havia bastante consulta. O que acontece? Quando estourou o problema na China, mesmo a China sendo o maior fabricante mundial de máscaras, seja ela qual for, cirúrgica, N95, enfim, eles se depararam com uma situação que eles precisaram adquirir máscara fora da China, tá? Então, já no mês de janeiro, já houve um acréscimo na demanda global de máscaras para atender o mercado chinês, tá? Então, as empresas brasileiras que já faziam N95, que no nosso caso seria a PFF2, já começaram a ter bastante consulta, já começaram a ter bastante solicitação de exportação para a China e para outros países da Ásia, tá? Mas principalmente na China. Então, aqui o mercado já começou a aquecer em função disso. No meu modo de ver, já existiam algumas notas, tá, da Anvisa indicando, tá? Então, até uma das notas da Anvisa, só para ficar mais claro, onde que ela pede o uso da PFF2 e da N95, tá? A Anvisa pede para profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerosóis, como, por exemplo, intubação, aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar e ventilação manual antes da intubação, e coletas de amostras e coletas de secreções, tá? Então, nesses ambientes mais críticos, a Anvisa ela já solicitava isso. No meu modo de ver, era muita informação que realmente não era coerente, muita informação não estava baseada em dados técnicos, mas no meu modo de ver, mesmo muitas pessoas dentro dos hospitais não tinham muita essa informação, né? Eu acho que nunca se preocuparam, não sei se se preocupar é a expressão correta, tá? Mas os próprios médicos, talvez as próprias equipes dentro dos hospitais, talvez não tivessem tanto essa ciência, né, dessa importância do uso correto desses tipos de EPI, tá? Isso é uma visão minha de fora dos hospitais, tá? Não vivo o dia a dia do hospital, mas a impressão que eu tenho é um pouco essa. Eu não sei se as pessoas, se os médicos, se os hospitais realmente tinham tanto essa visão dessa importância das máscaras corretas nos lugares corretos, tá? Não sei se eu respondi sua dúvida, Felipe. Respondeu sim. Legal. E você quer falar um pouco aí sobre as normas? Porque Gerson... Não, só para fazer mais uma pergunta em cima desse seu tema mesmo aí, Felipe. Nesse momento aí, por exemplo, a N95, que você deu esses exemplos que a Anvisa, que estava naquela tela lá, que existia uma recomendação para o pessoal de saúde usar N95 nessas atividades. Isso pensando no paciente ou pensando na pessoa de saúde? Pensando no profissional de saúde, tá? Então, ele fala profissionais de saúde mesmo, tá? Então, ele está pensando no profissional de saúde. Ou seja, a minha pergunta é, a máscara está sendo usada aí para proteger o profissional de saúde? Isso, nesse momento sim, tá? Nesses locais dos hospitais onde tem esses tipos de procedimentos, sim, tá? Tá. Eu vou mostrar só às vezes para ficar um pouquinho mais, tentar ficar um pouquinho mais fácil a forma de visualizar, né?
a construção do respirador. Então, o respirador, ele tem várias camadas de não tecido, tá? Então, como eu venho da indústria de não tecido, a gente está muito relacionado a esse tipo de fabricação de respirador, tá? Então, ele não é um único material, ele tem várias camadas. Aqui é um exemplo das 3 camadas que a gente fala. Então, no respirador, a primeira camada é uma camada para ter o contato com a face. A segunda camada é a camada da mídia filtrante, tá? É um material realmente responsável pela eficiência de filtração. E aí você vai usar uma camada de filtro para classificar como P1, um outro tipo de camada de filtro para classificar como P2 e um outro tipo de filtro para usar na camada P3, tá? E aqui, o terceiro layer é o estruturante, porque esse respirador, tanto na área hospitalar como nas indústrias, é importante que ele tenha uma estrutura boa, né? Para que você, ao utilizar o respirador, ele não fique sanfonando na sua cara, para que ele te dê a estrutura suficiente para proporcionar um uso correto e um uso confortável do respirador, tá? Aproveitando, Beto, que você está falando das camadas, eu acho interessante a gente voltando à parte técnica, falar um pouquinho do tecido e não tecido, porque acho que mais para frente a gente até vai discutir as máscaras caseiras, né, que o pessoal está começando a usar, e elas são feitas por tecido, né, são feitas com tecido. Então acho que é interessante explicar a diferença e qual o impacto dessa diferença na filtragem em si, na proteção, vamos dizer assim, entre um tecido e um não tecido. Uhum. A gente... Essa apresentação desse slide é um slide muito conhecido e muito usado na indústria de não tecido, quando a gente faz treinamento para qualquer tipo de aplicação. Quando a gente fala em não tecido, é difícil às vezes se associar, né? O que é um não tecido. Então, para a gente falar o que é um não tecido, a gente vem e fala inicialmente sobre o que é um tecido, né? Então, o tecido é usado em diversas aplicações, mas de maneira geral, conforme a ABNT, o tecido são estruturas orientadas, tá? Então, você tem isso de forma orientada, criando a trama e o urdume, né? Então, o urdume seria a longitudinal e a trama na transversal, né? Então, você teria a trama nesse sentido e o urdume nesse sentido, tá? Então, a gente sempre começa falando do tecido antes de entrar no não tecido. O não tecido, ele cria Só uma pergunta, então, antes de falar do tecido e do não tecido, desculpa te interromper. Então, o tecido, basicamente, é aquilo que a gente pode imaginar, associar mais com peneira, vamos imaginar assim. Que você tem lá uma malha, um mesh orientado, por exemplo, uma peneira, a gente sabe que tem lá o buraquinho e o fio do arame, que é o efeito aí mais ou menos parecido com o que você tem nesse desenho de tecido, certo? Isso aí. Certo. Beleza. Eu vou depois fazer um comparativo dos dois, fica mais claro isso que você perguntou, mas a linha de raciocínio é essa mesmo, tá? Então, quando a gente tem a fabricação de um não tecido, tá? Conforme norma, a gente tem uma estrutura plana, flexível e porosa, tá? Então, qual que é a principal diferença, né? O não tecido, ele é desorientado e o tecido, ele é orientado, tá? Então, eu tenho vários processos de fabricação de um não tecido, tá? A gente depois volta aqui para falar, mas ele tem uma desorientação maior, tá? Quando você tem o não tecido com essa estrutura desorientada, principalmente a maioria daqui vem do mercado de filtração, tá? Então, você começa a criar uma estrutura tridimensional de filtragem, né? Então, no tecido, se você tem um particulado com dimensão inferior aos poros, ele passa. No não tecido, não necessariamente ele vai passar, porque você acaba criando um labirinto para ele, você vai ter uma espessura e esse particulado ele até pode passar pelo primeiro poro, mas muitas vezes ele fica retido na espessura do não tecido ou encontra uma dificuldade maior para passar, tá?
Então, o que o não tecido tem em termos de filtragem em relação ao tecido, né? Então, ele tem uma permeabilidade, muitas vezes até maior que o tecido, tá? Porque ele tem um volume de poros maior, então ele é muito poroso, então ele tem um volume de poros maior. Então, o ar passa com uma facilidade maior pelo não tecido. E ao mesmo tempo que ele passa com uma facilidade maior, o particulado não, o particulado fica retido. Então, você trabalhas com perdas de cargas, com diferenciais de pressões mais baixos no não tecido que no tecido de maneira geral, tá? O não tecido ele tem uma espessura, né? Então você tem uma filtração de superfície e de profundidade. Muitas vezes quando você compara um não tecido, é que hoje em dia tem vários tipos de tecido, vários tipos de não tecido, tá? Mas de maneira geral, o preço por metro quadrado, muitas vezes de um não tecido técnico, ele é mais barato do que um tecido técnico, tá? A gente fala muito em gramatura, né? Então se você pegar um tecido com a mesma gramatura de um não tecido, ambos sendo técnicos, o não tecido ele tem um custo mais atrativo. A vida útil de um não tecido é maior porque ele realmente demora mais para saturar, tá? E a eficiência, o não tecido de maneira geral, ele é mais eficiente que o tecido. Então esses aspectos, vamos falar assim, hoje em dia tem muitas tecnologias, tá? E muitas formas de você aumentar a eficiência, enfim. Mas de maneira geral, quando você faz uma análise mais simples, é uma forma de você conseguir diferenciar bem o porquê que o não tecido muitas vezes é utilizado em processos de filtração. Então, é possível dizer, que por isso que se escolhe não tecido como parte interna da máscara, em função da eficiência e dessa filtração por profundidade, né, por volume, vamos dizer, ao invés de simplesmente colocar um tecido, um pano na frente do rosto, né? Vamos dizer assim. O tecido vai dar uma filtragem superficial, né? Só de superfície, tá? Apesar da próprio governo e da Anvisa, quando você vê uma informação um pouco mais técnica das máscaras de tecido, eles pedem para tentar fazer 2, 3 camadas, porque aí pelo menos você vai aumentando essa barreira, tá? Mas seria isso. No caso das máscaras, quando a gente faz a certificação, a validação para os diferentes graus de filtragem, é só o não tecido ou é a composição da malha estruturante com a malha filtrante com a terceira com a outra malha estruturante? É o conjunto ou é só o elemento filtrante? Não, o ensaio da norma é feito no respirador, então é na máscara completa, tá? Mas o principal responsável pela eficiência realmente é a camada do meio, tá? É a mídia... Vou pegar ele aberto aqui. Desculpa que eu fui pro lado errado. A principal responsável mesmo pela eficiência de filtragem é a mídia filtrante, tá? Então você pode ter formas de estruturar o respirador com gramaturas maiores, gramaturas menores, que não traz grandes impactos na eficiência. A eficiência maior hoje em 80%, 90% dos respiradores tem o filtro voltado na mídia, tá? Mas você faz a análise na Anvisa. Existe um laboratório credenciado hoje que é o Falcon Bauer. Falcon Bauer é o laboratório responsável pelas análises de respiradores aqui no Brasil, tá? E você manda o respirador pronto para fazer a análise. E falando um pouquinho não do respirador, mas da máscara, né? A máscara cirúrgica. Os ensaios são semelhantes e qual é o critério no caso da máscara cirúrgica? Então vamos lá. A máscara cirúrgica, os ensaios são diferentes, tá? Mesmo o ensaio de particulado que é feito na máscara cirúrgica, tá? Mas você tem um ensaio que na máscara cirúrgica não é feito no respirador, que é a gente fala em BFE, que é o teste de eficiência bacteriológica, tá? A máscara cirúrgica, existe o teste de eficiência bacteriológica na máscara cirúrgica, existe um teste de eficiência de particulado na máscara cirúrgica que é diferente do respirador, existe um teste de repelência a fluidos, mas os testes em si são diferentes e mesmo ambas tendo teste de eficiência
a particulado, os testes de eficiência são feitos de maneiras diferentes. No caso a gente vê diferenças entre a montagem das máscaras cirúrgicas das outras máscaras. Isso vem do que era a máscara cirúrgica, sempre foi uma máscara mais fácil, descartável, e a do respirador uma máscara mais durável para usar em processos. A gente vê muito em indústria o uso do respirador. Qual é na prática a diferença entre as duas, a maneira de aplicação? Porque a cirúrgica dá aquela impressão de que ela é solta e tem bypass. Como funciona isso? Eu vou falar a minha... Beto, só para completar a pergunta do Marco, também eu queria que você falasse um pouco sobre durabilidade delas, tanto da cirúrgica quanto dos respiradores, se você já puder incluir na sua resposta. Tá bom. Ambas as máscaras são descartáveis, tá? A recomendação de tempo de uso, não sei se houve alguma recomendação mais recente, tá? Mas a recomendação do tempo de uso são praticamente a mesma, tá? A máscara cirúrgica fala de 2 a 4 horas, e o respirador, geralmente nas indústrias, o pessoal acabava usando o respirador em meio período de trabalho, vamos falar assim, tá? Então, o tempo de uso delas, na minha forma de analisar, são muito parecidos. Todas elas são máscaras descartáveis, né? Seja um respirador, seja uma máscara cirúrgica. Então, são materiais de filtragem descartáveis, né? Não é um semidurável, nada. Então, todos eles são produzidos de maneira que se tenha uma eficiência, que seja normatizado, que atenda à norma, mas, ao mesmo tempo, existe uma competitividade, existia até então, né, uma competitividade de preço muito grande, por serem produtos descartáveis. Não poderia, era difícil os fabricantes conseguirem agregar valor, né, nesse tipo de produto. Então, atendeu a norma, a partir daí ia para a briga comercial, né? No campo de respiradores, só para finalizar, no campo de respiradores, como havia toda essa legislação, como a Inmetro acompanhava bem de perto, esse mercado estava sendo produzido por fabricantes locais. Agora, a máscara cirúrgica não. A máscara cirúrgica vinha muita coisa importada da China. E por isso, muitas empresas no Brasil não estavam fabricando esse tipo de máscara, tá? A princípio, a forma de construção de um respirador é um pouco mais elaborado, ele dá um conforto maior, ele tem uma vedação melhor, né? E a máscara cirúrgica, a princípio, é mais simples sim, de ser produzida, mas a própria Anvisa pede que tenha um clips nasal. Mas eu, particularmente, prefiro toda a vedação que dá um respirador do que uma máscara cirúrgica. Eu acho que a máscara cirúrgica, realmente, para você conseguir dar uma boa vedação, é um pouco mais complicado. Beto, eu queria fazer uma pergunta aí, explicar primeiro aí para quem está assistindo, tanto o Felipe quanto o Marco Adolf trabalham com filtros de ar, de sistema de ar condicionado. Felipe não. Não, Felipe não. O Senatore, desculpa. É que eu pensei em você, Felipe. Eu ia falar o seguinte, e eu e o Felipe fizemos um desafio aos dois, né? Uma pergunta para desafiá-los que eu queria fazer para você, porque também, no final, a máscara também eu posso pensar como um filtro, só que não é para o sistema de ar, e sim para a nossa respiração. O que nós perguntamos, agora corrigindo, o que eu e o Felipe perguntamos ao Marco Senatore era: os filtros, e no seu caso a máscara, eles filtram realmente vírus? Ou eu não posso falar de filtrar vírus? Elas realmente protegem as pessoas? Na proteção, eu acredito sim, tá? De uma máscara normatizada, de um respirador normatizado, sim, tá? Ele tem uma eficiência comprovada, uma eficiência bacteriológica comprovada, e tem uma eficiência de partículas bem alta, né? Eu particularmente,
pelo que eu entendi, né, até um pouco do vídeo anterior e pelo que eu andei vendo, pelo que eu entendi, o vírus ele não entra sozinho, né? Ele entra sempre acompanhado de alguma bactéria, né? De algum componente um pouco maior envolvendo ele, né? Então, quando se faz um teste de eficiência bacteriológica, você faz uma medição de colônias, você acaba tendo um teste voltado para esse tipo de eficiência. E no respirador, você tem a garantia de que as eficiências relacionadas ao NaCl ou à parafina garantem também uma proteção à pessoa que está utilizando, tá? Nos filtros, em um dos seus slides que estava mostrando a profundidade, uma foto microscópica dos filtros, tem um comentário de filtração por profundidade, superfície e carga eletrostática. E já era muito comum se falar em carga. Especialistas em filtragem falavam da carga eletrostática das máscaras, que é um componente importante para poder filtrar e manter a espessura desse não tecido reduzida, tendo uma alta eficiência. Como se faz essa carga eletrostática e por quanto tempo ela continua? Já não vou nem considerar para o tempo de armazenagem, porque as máscaras vêm com uma validade, eu imagino que esteja vinculado à eficiência ao longo do tempo que deve cair, porque se perde a carga eletrostática. Mas como é isso no dia a dia? O que faz essa carga eletrostática? O que faz ela ser perdida? Como funciona isso? Tá bom. Bom, Marco, desculpa interromper, mas primeiro explicar o porquê da carga eletrostática, né? Então, vamos lá. A carga eletrostática, ela é uma tecnologia que garante uma eficiência boa de retenção, né? Sem num primeiro momento, proporcionar uma grande perda de carga, né? Os respiradores e as máscaras cirúrgicas são componentes bem descartáveis, né? Então, você também não precisaria ter um longo tempo de duração dessa carga eletrostática no produto. Isso é o que eu, Roberto, penso, tá? Então, o que acontece? A carga eletrostática, ela atrai o particulado, né? Por atração, né? Então, a grande maioria de nós, quando criança, brincava de passar caneta no cabelo, e aí você vinha com a caneta, colocava próximo a um papel, o papel era atraído pela caneta, né? Então, é mais ou menos isso que a carga eletrostática acaba fazendo com o particulado, né? Ela acaba atraindo o particulado e aumentando essa eficiência. Então, para partículas... e aí, o que acontece? Qual que é um pouco o grosso da teoria da filtração, né? O que a carga eletrostática permite? Que realmente você não feche muito material, porque você poderia usar outros tipos de tecnologia para ter uma eficiência mecânica, né? E essa eficiência mecânica pode trazer uma dificuldade de respiração na máscara por fechar demais o material. Então, a carga eletrostática permite que você não feche demais o material e, ao mesmo tempo, tenha uma boa eficiência de filtração, tá? Dentro do processo de... Pode falar. Não, isso é um ponto que eu acho que é fundamental, né? Quando a gente fala de perda de carga em filtro de sistema de HVAC, né? Você pode, numa situação necessária, aumentar a pressão do sistema, trocar o ventilador e coisa e tal. Numa máscara você não tem isso, né? Então tem que balancear sempre a questão eficiência com questão conforto, né? E eu acho que também falando um pouco da proteção do profissional de saúde e em relação ao vírus e etc., como ele está muito próximo da pessoa contaminada, ali é muito mais provável que o vírus seja expelido junto com uma gotícula, com alguma coisa, do que ele simplesmente sozinho, né? Com o seu diâmetro central aí muito pequeno. Então, porque muitas vezes assim, já me perguntaram a história da máscara, mas é N95 e o filtro EPA é 99,9, né? Uma coisa é você ter uma eficiência alta num sistema de ar-condicionado e outra coisa é você ter que balancear isso com o conforto. Até porque
quando você usa uma máscara muito restritiva, e vamos imaginar que isso ainda não te causa um desconforto, é muito provável que você vai ter um vazamento, né, pela lateral, por baixo, quando você... Então, assim, você tem que fazer uma máscara que não seja tão restritiva, que filtre, seja confortável e que não vaze, né? Eu acho que essa parte do vazamento, vou até falar um pouco mais um pouco depois, que é outra questão muito, muito importante que eu acho que a gente está deixando de lado. A gente como sociedade aí, o pessoal que está usando máscara, como usuário diário, vamos dizer assim. Era só isso que eu queria pontuar. Já que a gente estava falando de eficiência eletrostática, se perde com o tempo. Como agora, em geral, as pessoas têm que estender o uso da máscara além do previsto, e principalmente o pessoal médico está nos hospitais já usando a mesma máscara 2, 3, 4 dias seguidos. Alguns têm usado a PF2 e por cima da PF2 uma cirúrgica para reduzir um pouco a sujidade, quer dizer, alegando que vão ter a máscara por mais tempo funcionando com eficiência. Qual a tua posição sobre isso? Você acha que a gente está conseguindo, mesmo estendendo o uso, fazendo dupla camada, a gente está ajudando esses profissionais, ou o que a gente deveria fazer nesse momento vamos deixar as boas máscaras para o pessoal de saúde e seguir usando nós leigos, o pessoal que está fora da linha de frente, fazendo distanciamento social, evitando comprar máscaras e acumular máscaras, como tem acontecido muito posso falar pelos Estados Unidos. O pessoal foi em Home Depot e comprou todas as as N95 que tinham, e hoje a gente não tem para os hospitais. Qual é o risco da gente estar usando uma máscara há muito tempo? Seria quase como não usar máscara? O que acontece? Vamos lá, em relação à orientação, né? A orientação da Anvisa é que realmente as máscaras homologadas sejam destinadas aos profissionais de saúde, tá? Então, as máscaras mais eficientes, que seria a P2 e a N95, eles recomendam para as áreas mais críticas dos hospitais, onde estão relacionadas a aerosóis, processos com aerosóis, indo um pouco no que o Senatori falou. E a outra parte, a parte da máscara cirúrgica, que também é uma máscara homologada e recomendada pela Anvisa, ela pede o uso dessas máscaras para aos pacientes que estejam com sintomas de Covid ou que estejam comprovadas com Covid. Então, a Anvisa orienta que essas pessoas utilizem esse tipo de máscara. E para os profissionais da saúde que façam esse primeiro atendimento. Porque aí você vai estar com uma proteção em relação a uma gotícula, alguma coisa um pouco maior, e não em contato com o aerosol, tá? Então, a recomendação da Anvisa é que realmente essas máscaras sejam destinadas aos profissionais da saúde, né? E isso foi meio global, né? Isso não foi só o governo nosso que fez isso, né? A gente viu esse movimento na Europa, viu esse movimento na Ásia, de realmente deixar essas máscaras mais técnicas para os profissionais da saúde, porque globalmente não tem como se atender essa demanda, né? Então, se toda a população utilizar essas máscaras, não vai ter máscaras para os profissionais da saúde. Então, a partir daí, os governos começaram a incentivar o uso de outras máscaras, de máscaras de tecido, máscaras de não tecidos, enfim. O governo começou a incentivar que a população usasse outros tipos de máscaras para que o pessoal da linha de frente tivesse mais protegido, tá? Em relação ao tempo, né, todo mundo está dando sobrevida para as máscaras. Eu, particularmente, eu não vi nenhum estudo técnico que preocupado, pelo menos as literaturas que eu vi, preocupado no tempo, se essa carga eletrostática estava se dissipando ou não, tá? A gente sabe que ela se dissipa com umidade, ela se dissipa se tiver um contato com água, enfim. Mas um estudo técnico de quantos dias essa carga eletrostática que garante a maior eficiência, as máscaras, se elas estão durando ou não estão durando, eu particularmente não li nenhum artigo técnico em relação a isso. Uma coisa dessa eu vou ficar te devendo. Não tô não querendo te colocar numa saia justa, então também podemos dizer que o pessoal, entre aspas, que lava a máscara ou que está tentando
prolongar a vida através disso, limpar, lavar e coisa e tal, assim, não se sabe o impacto disso em relação à eficácia dela depois de um processo aí de lavagem. As máscaras, a N95 AP2, se lavada, ela vai perder a carga eletrostática, você pode danificar a mídia, que ela não tem uma resistência mecânica boa, e a máscara descartável, ela não foi feita para isso, né? Para ser lavada. Então, com certeza, se você lavar uma máscara cirúrgica ou lavar uma N95, você vai ter problema. Você tem que buscar... Eu já vi muito artigo falando em como higienizar, né, as máscaras, mas nenhum dos artigos se preocupa, pelo menos dos que eu li, preocupa se ela ainda está eficiente ou não, tá? Se preocupa mais com a questão da desinfecção da máscara, não sei se é essa a expressão que se usa. Tá? Roberto, nessa linha, existe, por exemplo, dentro de um centro cirúrgico, né? Hoje essa crise da área de saúde não é muito voltada dentro dos centros cirúrgicos e sim das unidades de tratamento intensiva, né? Mas dentro dos centros cirúrgicos, unidades de cirurgia, você tem a descontaminação dos utensílios, né? Autoclaves, entre outros. Existe alguma maneira de você descontaminar? Porque, assim, é um não tecido, né? Eu acredito que ele tem uma resistência até uma temperatura, não sei se é alta ou baixa, que provavelmente descontaminaria esse não tecido. Existe alguma coisa disso? Então, vamos lá. Você pode fazer a descontaminação, né, desse não tecido, vamos chamar assim, mas que não falei, eu não li artigo para saber se a carga eletrostática se mantém na mídia, tá? Após esse uso, após esse tempo, tá? Um respirador, por exemplo, ele é feito com 2 tipos de matéria-prima, tá? Ele é composto de fibras de polipropileno e fibras de poliéster, na sua grande maioria, tá? Eles têm temperaturas de fusões diferentes, tá? De resistências térmicas diferentes. O polipropileno, que muitas vezes a mídia é feita à base de polipropileno, tem uma resistência térmica mais baixa, tá? Então, quando você for colocar no autoclave, realmente você precisa tomar um pouco de cuidado para que essa temperatura não exceda o limite térmico, né, de resistência da fibra. Um dos artigos que eu li falava que se você utilizasse até 70 graus no calor seco, você ainda conseguiria reaproveitar a máscara por mais 2 usos, você ainda conseguiria utilizar ela, tá? Mas falando em estrutura, né? Mantendo a estrutura do respirador de forma que ele proporcione a correta vedação, tá? Eu acho que, assim, da minha parte ficou bem claro. Eu gostaria só da sua opinião, seus comentários a respeito agora de quem não está na linha de frente, né? De nós todos. Primeiro, recentemente saiu um documentário que foi parar até no Jornal Nacional e tal, falando da contaminação num restaurante, que uma família poderia ser contaminada pelo ar-condicionado que sai de um lado para o outro. Independente disso, que há controvérsias a esse respeito, o que é muito provável que vai acontecer na retomada pós-quarentena de vida normal é que tenhamos que usar máscaras com muito mais frequência, coisa que os asiáticos já o faziam. Isso muito provavelmente vai mudar um pouco o nosso estilo de vida em relação a isso por um tempo, acho que principalmente nessa retomada inicial. Que tipo de máscara, vamos dizer assim, seria talvez mais aconselhado? Ou qual a sua opinião sobre essas diversas máscaras que a gente tem encontrado aí? Dá para fazer, por exemplo, pegar uma máscara de tecido e fazer alguma coisa melhor do que isso? E outra coisa que eu acho que é fundamental, né? Volto a falar, a questão do conforto em si, né? Porque não adianta, a gente vai ter que se acostumar a ter esse utensílio por um tempo aí,
nas nossas vidas, né? Então, qual a sua opinião final aí em relação a esse pós-pandemia, principalmente para nós, não quem está na linha de frente, quem é médico, mas para a comunidade em geral? Hoje em dia tem bastante investimento, né, em desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Porque existe um gargalo, não só no Brasil, mas um gargalo global, de se fazer um filtro à base de carga eletrostática, tá? O principal material, a principal tecnologia que faz isso dentro de uma máscara é a tecnologia de não tecido chamada Melt Blow, que a gente fala. É uma tecnologia que usa a microfibra de polipropileno. O polipropileno é uma fibra que recebe muito bem a carga eletrostática e consegue manter ela por mais tempo, tá? Diferentemente de um poliéster, por exemplo. Então, em função desse gargalo, hoje em dia tem se buscado muitas alternativas, né? De se melhorar as eficiências de um não tecido ou até mesmo de um tecido, tá? Eu sou, como a minha formação é técnica, eu parto sempre de que a gente tem que tentar utilizar a máscara mais técnica possível, que traga a maior proteção possível. Quanto mais protegido você estiver, melhor. Se você não atingir a norma, que é 95%, atingiu 90%, putz, excelente, usa um material que atinja 90%. Não deu 90%, deu 80%. Sou sempre favorável a se utilizar a melhor proteção possível dentro da melhor condição financeira possível, né? Eu ainda acredito que que é possível se fabricar muitas máscaras com não tecido de alta eficiência ou de média eficiência, tá? O não tecido, ele é um produto barato, mas ele acaba sendo um produto descartável, né? Mas eu sou a favor de se utilizar essa tecnologia. Não necessariamente falam muito em usar máscara tripla, que é a máscara tripla que dá eficiência. A máscara tripla vai dar uma eficiência se você utilizar os materiais corretos, né? Se você usar uma máscara tripla de material de baixa eficiência de filtragem, não vai adiantar nada você usar uma máscara tripla. Então, você pode usar uma máscara dupla muito mais eficiente, né? Pode usar uma máscara com um único layer muito mais eficiente. Então, eu sou a favor de se utilizar máscaras técnicas através de não tecidos que proporcionem eficiência boa de filtração. É importante que realmente a máscara não feche demais. Não é que você não vai conseguir respirar, né? Se você não conseguir respirar, você já nem vai usar máscara. Mas se ela fechar demais a sua respiração, isso vai te proporcionar uma fadiga maior, né? Então, quando as indústrias começarem a voltar, se você estiver utilizando uma máscara muito fechada, o seu resultado operacional vai ser mais baixo, porque você não percebe, né? Você vai respirando com mais dificuldade, chega no final do dia, você está com uma fadiga muito grande, né? Então, é importante tomar cuidado com a eficiência e sem fechar demais a permeabilidade, né? E por dificuldade, né, das pessoas terem acesso às máscaras, muitos governos realmente começaram a recomendar a máscara de tecido, né? Hoje em dia no Brasil existe uma orientação da própria Anvisa já orientando em como se fazer, que tipo de tecido utilizar, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo tem acesso, a grande maioria da população tem acesso à internet, à informação, para que tente fazer uma máscara mais adequada possível. Essa questão da vedação é importante sim, não adianta nada você ter uma proteção que não esteja vedada, né? E se você conseguir fazer uma máscara de tecido com 2, 3 camadas que te proporcione uma respiração, ela vai acabar te dando uma barreira mecânica que ajuda a proteção, tá? Mas eu particularmente prefiro tentar buscar alternativas no mercado que tenham uma análise, que encaminhe um material para o laboratório, que encaminhe para você ter resultados práticos para te trazer uma proteção maior, não uma falsa sensação de proteção, né? O meu receio é a população ter uma falsa sensação de proteção, usar de maneira inadequada, produtos inadequados, e ao invés de proteger, ficar ainda mais exposto, né? Esse que é um pouco o meu receio como técnico. Ô, Roberto, só aproveitando esse gancho aí,
essa recomendação, inclusive de máscaras de tecido residenciais feitas em casa, é até da OMS, né? E é uma recomendação aí a nível mundial. E isso é óbvio que desencadeou aí uma série de pessoas tentando ajudar, né? E pela falta de disponibilidade, pela quantidade de pessoas que não conseguem adquirir aqui no nosso país, tem uma série de questões. Para esse pessoal, né? A gente sabe que assim, muitas vezes a pessoa tenta fazer de uma maneira para auxiliar e acaba não fazendo da forma correta. Existe a pessoa consegue comprar ou não tecido ideal para fazer uma máscara residencial mais aconselhável? Eu estou até perguntando por uma experiência própria aqui na minha família. Eles fizeram, né? E já deixaram um dispositivo ali para encaixar esse filtro dentro. Eu falei assim, pô, o pessoal já está até desenvolvendo a tecnologia de uma máscara mais evoluída, né? Então, é possível achar não tecido, não ter sido regulamentado, vamos dizer assim? Vamos lá. Até onde eu sei, existem empresas que estão desenvolvendo produtos para esse mercado, tá? É meio que uma corrida meio global, vamos falar assim, tá? Então, dependendo da tecnologia do não tecido que você tem, você pode atender a norma. Hoje em dia existem tecnologias de nanofibra, existem outros tipos de tecnologia que fazem você atender a norma, que podem ser usadas. Mas o mercado que tem esse tipo de produto, ou produtos muito próximos à norma, são mercados que também já estão bastante ocupados, né? Então, essas empresas têm fornecido para a indústria. O que aconteceu? Muitas indústrias que estão sem atividades, tá? Voltaram a sua produção, quem tinha condições de fazer isso, né? Voltou a sua produção para a fabricação de máscara ou para a fabricação de avental. Então, hoje em dia, as próprias indústrias que não eram fabricantes de máscaras estão produzindo máscaras para disponibilizar no mercado. E aí, atendendo uma parcela maior da população. Mas, ainda assim, eu acredito que as indústrias de não tecido que têm condições de fazer produtos próximos à norma ou que atendam à norma, não vai ter capacidade para atender a população como um todo, tá? Então, eu acho que a população ainda vai ter um pouco de dificuldade de ter acesso a essas máscaras melhores, tá? Eu parti inicialmente da ideia de que realmente assim todas as máscaras deveriam atender a norma, né? Mas realmente em função da necessidade da população que não tem acesso da quantidade do uso, né, global que isso está provocando, hoje em dia eu sou mais da teoria de que realmente quanto melhor a máscara você conseguir produzir, melhor, legal. Se você conseguir ter acesso como pessoa à indústria de não tecido, tudo bem, você compra da indústria de não tecido. Eu acho que a população em si vai ter mais dificuldade de fazer isso em casa, porque a indústria de não tecido, geralmente, ela fornece rolos compridos, de larguras maiores, né? Que acaba dificultando um pouco para uma pessoa física e comprar 500 metros, 1.000 metros, 2.000 metros de material para fazer em casa, tá? Então, isso eu acho que dificulta um pouco o uso do não tecido pela pessoa física ali na ponta. Eu acho que vai ajudar muito outros tipos de indústrias, principalmente a gente está tendo uma consulta muito grande da parte de indústria de confecção, né? O Brasil tem um parque de confecções muito grande, né? Que se adaptam fácil a isso, a uma fabricação de máscara, uma fabricação de avental. Então, essas indústrias hoje, elas têm adquirido não tecido para vender para a população as máscaras prontas, tá? Mas a população em si, eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade pelo tamanho dos rolos. E aí realmente fica mais fácil da população que não tem acesso a isso, às vezes pegar um pedaço de tecido
que tem em casa em tamanho menor e fazer essa adaptação, tá? Mas é importante sim ter uma boa vedação, é importante sim criar o máximo de barreira, mesmo que seja barreira mecânica, sem o uso da carga eletrostática, mas de barreira mecânica para tentar se proteger nesse momento. Beto, eu estou um pouco preocupado aí com o tempo, mas queria fazer uma última colocação para você me corrigir aí ou me complementar. A gente tem feito todos esses vídeos focados em filtro, então vou fazer uma pequena comparação das máscaras aí com filtro, os filtros, né? E o que a gente tem? A máscara, pelo que eu entendi, tem que ter uma característica de conforto para que realmente a pessoa efetivamente use, ou seja, ela tem que ter uma baixa perda de carga inicial aí, comparando com o filtro. Ela tem que ter uma elevada eficiência, e você falou que tem algumas classificações e algumas eficiências diferentes, e entendi também que ela precisa ter uma boa vedação, assim como os filtros. Não adianta nada você ter um filtro e ter um bom filtro, uma péssima vedação, que o ar vai passar. Tem mais alguma característica aí que você coloca como bem importante que eu deixei de falar? Também queria te agradecer já pelo vídeo aí e deixar aberto para você colocar algo que você queira, alguma recomendação aí, qualquer coisa. Muito obrigado, Beto. Obrigado, Gerson. Mas é isso que você falou, tá? Para mim, os principais testes e os principais cuidados são esses que você comentou agora. Dentro das normas tem ainda outros testes que são realizados, tá? Algumas pedem teste de inflamabilidade, alguns não pedem. Alguns pedem teste de resistência, né, ao tirante. Existem outros tipos de teste, tá? Dimensionamento de máscara, enfim. Mas, na maneira geral, é o que você falou, eficiência, vedação e perda de carga, né? Que seria o conforto, para que você tenha uma boa máscara e que você atenda aí a grande demanda da máscara como um todo, tá? Eu não sei se tem tempo ou não, se vocês quiserem depois só tentar fazer um comparativo um pouquinho da N95 com a P2, tem aqui, se vocês quiserem tentar eu acho ver que agora. Eu acho que vale a pena, sim, Beto. Eu acho que vale a pena você fazer essa conta. Só complementar, é isso que eu ia pedir, Beto, porque assim, quando começou, né, a gente até falou um pouco sobre isso, falou-se muito sobre a N95, que é a máscara correta, aconteceu um desabastecimento do mercado, né? Como tudo que aqui no Brasil acontece. Eu acho que estava exportando muito, todo mundo saiu comprar a N95 e acabou até faltando aí para os agentes de saúde. E aí dentro até do Departamento de Segurança do Trabalho lá da minha empresa, chegou-se à conclusão que era a PFF2, né, o FFP2. E aí as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de encontrar como especificação N95 e por falta de conhecimento não encontram a normativa brasileira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A norma brasileira, ela acompanhou muito a norma europeia, né? Então, a gente aqui classifica os nossos respiradores como PFF1, PFF2, PFF3, tá? Começou a se falar muito na N95, por ser uma norma americana, mas no Brasil, até o pessoal acaba resumindo. O pessoal muitas vezes fala P1, P2 e P3, tá? Então, muitas vezes, o pessoal que estava mais relacionado à parte de segurança de trabalho usa muito P1, P2 e P3, que já seria, para abreviar a palavra, vamos falar assim, tá? A P2, o que acontece? O particulado em si, tá? Os dois trabalham com NaCl, tanto a norma americana como a norma europeia, tá? A faixa granulométrica é diferente, só que você tem uma concentração diferente, né? Quando você faz uma norma, quando você faz a europeia, quando você faz a americana, tá? E aí a eficiência é um pouquinho diferente, uma é 95%, a outra é 94%. Mas o que acontece? Se você equalizar, os testes, se a máscara passar na N95, ela vai passar na P2, tá?
mesmo tendo pequenas diferenças da forma de se testar, tá? Então, a gente tem essa segurança de que se ela está aprovada como P2, ela vai ser aprovada como N95. Se você pegar uma máscara europeia e levar para os Estados Unidos, ela vai passar. Se pegar a máscara nos Estados Unidos e levar para a Europa, ela vai passar, tá? E no Brasil, a gente seguiu a nomenclatura europeia, mas os ensaios, as eficiências a nossa está muito baseada na norma europeia, tá? Só a minha última pergunta, ainda falando sobre isso, no Brasil, assim, o que se encontra, você encontra P1, P2 e P3 ou é mais ou menos como o filtro EPA, que não se usa o antigo A2, que era uma classificação que existia, mas que era praticamente não praticada no mercado porque não tinha vantagem e só tinha custo. Existe as três realmente disponíveis no mercado? Hoje em dia não, tá? Mas trabalhava-se muito com a P1 e com a P2 principalmente. A P3 tinha muito pouco, não havia quase a necessidade de uso dela, tá? Mas existia no mercado, sim. Os maiores volumes estavam concentrados na P1 e na P2, tá? Em função da demanda atual no mercado, até onde eu sei, os fabricantes só estão fazendo a P2 hoje, sem válvula, sem nada, para atender a demanda do mercado, tá? Mas era um mercado que trabalhava certinho, sim, tinha a questão do Inmetro em cima do pessoal, o pessoal seguia bem à risca aí a norma, tá? Dentro da P1 para P2 para P3, tem muita diferença de preço na máscara e no material, ou os custos são mais ou menos similares? Proporcionalmente, antes de estourar a pandemia, se você pensasse em proporção, existia uma diferença razoável, sim, tá? Eu falaria aí de até uns 40%, 50% de diferença entre uma e outra. Então, você comprando isso em grandes escalas, dava uma diferença, tá? As máscaras antes estavam baratas, porque era um mercado que estava muito competitivo antes de ter tudo isso, né? Então, hoje em dia, realmente as empresas estavam investindo em volume de produção, em maquinários mais modernas para ter um custo menor. Antes de estourar a crise, as máscaras estavam mais baratas, por exemplo, do que às vezes há 2, 3 anos atrás, por causa da competitividade. Hoje em dia, subiu por toda a situação de mercado, mas as matérias-primas, muitas das matérias-primas acabam sendo ou importadas ou negociadas no Brasil em dólar, né? E com dólar alto também houve esse aumento. É um problema global, não é um problema nacional, tá? A mídia mais usada é uma mídia que, na minha forma de analisar, era uma mídia barata, com uma eficiência boa, que atendia muito bem a necessidade de aplicação, né? Então, a princípio, também não existiam muitos fabricantes e estavam concentrados globalmente em poucas empresas, né? Mas, hoje em dia, acredito que a partir de todo esse problema que ocorreu, vão se valorizar mais, né? Um filtro com eficiência, vamos falar assim, né? E realmente estão nascendo outras tecnologias em função de tudo isso, para que você não fique dependente de uma única tecnologia e tenha mais tecnologias aí disponíveis que atendam toda a questão de norma. Mas hoje os principais fabricantes no Brasil, que eu sei, todos eles estão fazendo só P2, que seria a N95, que é a mesma eficiência, produzindo só P2 sem válvula para atender os hospitais, atender alguns clientes, algumas indústrias que ainda continuam, né? Mas tá todo mundo fazendo praticamente só P2 pela necessidade que o mercado está tendo. E de maneira geral, assim, só para concluir, algumas ações do governo realmente foram feitas para tentar melhorar, né, isso. Eles reduziram o imposto de importação, né, de muitos produtos, né. Eles autorizaram momentaneamente algumas empresas a produzir, mas seguindo as normas, né. O que a gente pede é que realmente as máscaras, por mais que a gente tenha muitas vezes a boa intenção de fornecer uma máscara para o médico, o que a gente pede é que pelo menos
deixe as boas máscaras, as máscaras realmente eficientes para o profissional da saúde, né? E que a população acabe utilizando as máscaras menos eficientes por necessidade, mas que realmente o profissional de saúde que está lá na linha de frente esteja com o EPI apropriado, né, com a proteção adequada, porque eles são os que mais precisam nesse momento, tá? Beto, eu queria te agradecer aí, acho que a gente tem perguntas aí para mais 2 horas aí de papo, mas senão o tempo fica muito longo, e queria te pedir se a gente também poderia, junto com o vídeo, colocar ou apresentar só pelo menos esse slide aqui, que eu achei bem interessante aí para quem quiser baixar ele também, tá bom? Obrigado, Beto. Grande abraço aí. Obrigado vocês. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Beto. Tchau, tchau. Prazer, pessoal. Até. Valeu.